Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do apito final com o Neto reagindo aí, né, à convocação da seleção brasileira 26 e do Flamengo, são 4 convocados, né. Vamos ver aí o que ele falou, Neto rasgou elogios aí e também a convocação de Neymar, que estava sendo muito aclamada. Então, sem mais enrolações galera, fica com o vídeo aí, que tá muito legal. Vou dizer 9 jogadores, sendo que 2 machucados, né? Os 2 que machucaram não estão nessa lista, mas o legado do Tite, na verdade, é menos pelo que esses jogadores fizeram, Neto, do que por esse ciclo absolutamente conturbado. Na falta de um trabalho de médio prazo, porque 3 anos e meio nem é um trabalho de longo prazo, o Ancelotti apostou no conservadorismo, na experiência, ele mesmo falou sobre isso, por exemplo, em relação ao Everton. No meio de campo a gente tem 2 jogadores que quando acabou aquela Copa a gente achou que não jogaria mais pela seleção brasileira, Casimiro e Fabinho. Nas laterais a gente tem Danilo e Alexandro, jogadores que já mostraram o seu melhor futebol. Verdade, então, você tem toda a razão. O que a gente tem é um técnico que chegou exatamente um ano, teve 4 possibilidades de convocar, ainda em eliminatório o Brasil se classificou em 5º, então ainda precisava classificar o time para a Copa do Mundo. Fosse em 32 seleções o Brasil tinha ido para repescagem. Porque são 48, eram 6 vagas e meia para a América do Sul. Então o que a gente tem é alguma tentativa de frescor, mas é entre os reservas. É o Ryan, é o Hendrick, Luiz Henrique, jogadores que apareceram nesse ciclo. Mas entre os titulares é Rafinha, bom jogador, Vinícius Júnior, era para ser o Rodrigo, é que ele se machucou, mas também estava na outra Copa, Neymar, Danilo, Alexandro, Marquinhos, goleiro, muita gente da outra Copa. E tem uma coisa, hein? A gente vai falar do Neymar aí. Neymar já gravou Mercado Livre, já marcou, já fez propaganda para Puma. O Tiaguinho, que faz a música da Globo, já estava lá e vai ter festa amanhã no canal dele. Então o Neymar já sabia que ia para a Copa. O Ancelotti ligou para ele. Essa é a grande verdade. E aí é o seguinte, a Marília, não sei se foi a Marília, foi o Leandro, dos 3 goleiros que vão para a Copa agora, daqui 25 dias, nenhum dos 3 vai estar na próxima Copa. Eu não tinha prestado nisso. Nenhum dos 3. Então, qual o legado que os goleiros vão ter para a próxima Copa? Que vai ser em 2030. Isso é um caso para se pensar. Primeiro, eu contrato o Everton, que foi embora do Palmeiras, porque já não estava bem. Foi pro Grêmio, tomou um monte de peru lá. E aí eu levo um goleiro experiente. E aí na coletiva eu falo, olha, mas o Hugo, que bom o Hugo, não sei o quê. E aí já brasileirou. Brasileirou o grande Ancelotti. É propaganda da Brahma, vai pra Bahia, vai pro Jornal Nacional. Quem disse pra você que você indo pro Jornal Nacional, você vai estar tranquilo? Cara, por que vocês não fizeram aí uma rede de jornais, Jornal da Band, Jornal da Cultura, mas aí eu entendo o mundo do negócio. Eu entendo o mundo que vocês acham que tudo que é da Globo é melhor. E que eles são bons mesmo. São bons pra caramba. Mas o Jornal da Band é muito melhor que o Jornal Nacional. Agora, se você prefere ir pro Jornal Nacional, como o Tite foi, e vocês são puxa-saco, vocês são. E tem esse lado de quem faz a parada da Copa do Mundo, que aí passa pano. E cada um assiste o que quiser. Cada um vê o programa que quiser. Se quiser sair daqui, vai embora. Vai para outro lugar. Aqui não tem conversa. Pelo menos nos programas que eu faço. Porque eu não fico babando o ovo para jogador. E outra coisa que eu não fico, 26 jogadores, vocês fizeram festa. Festa. Uma papagaiada, uma seleção que não ganha títulos há 24 anos. Mas está tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. E eu já disse nos Donos da Bola, no Brasil Urgente, no Jornal da Band e aqui. Eu não vou meter o pau no Neymar se a gente não ganhar a Copa do Mundo e se o Neymar não jogar bem. Eu não. Agora, aqueles que puxaram o saco e vocês que todos pediram a presença dele, eu espero que vocês não sejam ingratos com o cara. Espero. E com uma seleção medíocre, que
como a Marília disse, que poderia ficar fora dos 32. E na eliminatória foi uma vergonha. E o cara tá um ano e usou quase 20 jogadores do Tite e que nós perdemos a Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos jogadores que vão ser os novos jogadores. Você acredita que esses novos jogadores, Godoy, eles tenham peito como Rivaldo, como Bebeto, como Cleberson, Gilberto Silva, Mauro Silva, Dunga? Sabe que esses caras têm? Porque o João Pedro, que poderia estar na Copa, parabéns pra você, hein? Você deu seu lugar pro Neymar. Você não falou que ele tinha que ir? Parabéns. Fica assistindo igual eu. Fica assistindo igual eu, porra. Sentadinho, comendo pipoca. E eu vou falar pra vocês, eu não torço pro Brasil. Antes da Copa eu não torço. Eu posso torcer quando começar os jogos, porque aí aquele sentimento de brasileiro eu torço. Mas antes eu não torço. Porque tem 5 ex-presidentes que foram destituídos do cargo. Ninguém fala isso aí. Só eu que falo. Inclusive aqui na Band. Só eu que falo. Zé Maria Mari já morreu, preso. Marco Polo Del Nero, 80 anos. Ricardo Teixeira, se sair, tá preso. Rogério Caboclo saiu porque por assédio, mas tem uma palavra antes. Por acusação de assédio. Por denúncia, a gente não pode. Edinaldo, que trouxe o cara aí, o Ancelotti, ele que trouxe o cara, foi embora, ninguém fala mais nada. O que sumiu, o que não sumiu, com quem que fez, quem que deixou de fazer. Aí o otário aqui, eu não tenho medo de ninguém, então eu falo. Aí entrou o Samir, que é o cara que eu gosto. Não precisava ter feito essa festa. Mas aí, desses jogadores aí, Igor, se passaram 25 de março, ninguém sabe quem é. Ele é artilheiro da Premier League. Endrick, moleque que foi pro Lyon, no Real Madrid, não jogou, bom de bola. Fiquei feliz que ele foi. Luiz Henrique, craque de bola. Gabriel Martinelli, dá pra jogar no União Porcense, lá da minha cidade. Matheus Cunha, não joga nada. Jogadorzinho medíocre. Vinícius Júnior, Real Madrid, não sei o que vai acontecer. Talvez até jogue, porque a Virgínia largou e a perna vai estar mais firme, né? Porque a perna é só bambava, né? Ryan, bom de bola, moleque. Rafinha, jogando muito. E aí o Neymar, que a gente vai deixar por último, que aí a gente tem que ver qual o Neymar que foi convocado. O Neymar da geração da internet, o Neymar da geração do Instagram, o Neymar que é um monstro em termos de publicidade, o Neymar que não joga bem ultimamente, que perdeu de 3-0 pro Curitiba, não jogou absolutamente nada, mas foi convocado antes de todo mundo, porque o Thiaguinho, que faz a música pra Globo, tava na casa dele, todo mundo tava lá já. Ele já fez propaganda, entrou propaganda aqui na Band que eu vi. Mercado Livre, o Neymar, não foi? Foi ou não foi? Ele entrou já gravou. Como é que ele grava? Eu já sabia que ele ia estar. E esses jogadores aí, eles têm capacidade para buscar uma Copa do Mundo ou a gente tem que dar calma, tempo? Oscar Roberto Godoy. Boa noite, craque Neto, boa noite, colegas, boa noite para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Craque Neto, na sequência da colocação da análise do comentário da Marília Ruiz, não podemos esquecer que esse grupo de 19 jogadores, 4 anos mais velho. 4 anos mais velho. Se 4 anos mais novos já não renderam aquilo que se esperava e que o torcedor acreditava e queria, 4 anos depois, menos ainda. Né? Então, essa é uma observação. A outra observação em relação ao Neymar é que 20 anos atrás, o torcedor apelou e pediu a convocação dele. Não aconteceu. E 20 anos depois, 20 anos antes, ele jogando muito, pediram a convocação dele e não foi. 20 anos depois, não jogando nada, pediram a convocação dele, ele foi. Então, não dá agora para acreditar e confiar no desempenho
Porque ele vai ganhar a Copa sozinho. Não, no desempenho do time, dá para acreditar que vai se classificar na primeira fase, porque até o terceiro colocado é possível de classificar. Né? Mas no desempenho, fazer a seleção virar um time e o time jogar bem, até agora o treinador não conseguiu. Vamos lá, o Magrão tá direto de Porto Alegre, vamos lá. Ibanes, aí o Douglas Santos, do Zenit. Você tem o menino do Bahia. Aí você pega o Alexandro, outra Copa do Mundo. Luciano Juba, menino do Bahia, que tá jogando muito. Aí você tem o Alexandro, não cruza uma bola jogando no Flamengo, hein? Aí você tem o Casimiro, que vai sair do Manchester United, vai para Miami, vai disputar o soccer. Bruno Guimarães, que não jogou nada na última Copa. Danilo, você é bom de bola. Fabinho, o Al-Ittihad já foi na Copa passada. Aí o Gerson não presta mais, do Cruzeiro, porque fez uma escolha errada na carreira. Se tivesse no Flamengo, estava na Copa, não sei se vocês pensam assim. Acho que se ele tivesse na Rússia, ele também estava na Copa, Isso, como o Luiz Henrique. Isso, boa, Se ele tivesse Marília. ficado lá, ele estava na Copa. Talvez sim. Paquetá, que ficou sem jogar quase 2 meses, jogou contra o Atlético Paranaense, não jogou nada, tá na Copa. Paquetá, que é o camisa 10 da seleção brasileira. Camisa 10, hein? Paquetá, a dancinha do Paquetá. Aí, Hendrick, monstro. Esse Igor, tá bem na Premier League, né, Marília? Tá bem. Fez uma boa Luiz temporada. Henrique, adorei a convocação. Martinelli, segunda Olha, Neto, Copa. Eu vou te falar uma coisa, apesar de todo mundo falar sobre o Igor Thiago, ser de fato um jogador desconhecido da maioria, jogar num time menor da Inglaterra, a gente pegar dos 26, talvez seja o que fez a melhor temporada. Verdade. Só não fez melhor que o Pedro, talvez. Mas eu tô falando, desses 26, a gente fala, quem tá jogando quem tá jogando a temporada toda? Verdade. Ele. Matheus Cunha. Vocês se lembram qual foi do Matheus Cunha de fazer 5 gols consecutivos? 5. 6, vai. Do Matheus Cunha. Se for lá onde o Cascão tem, ele mora lá, ninguém sabe quem é ele. Mas o Matheus Cunha tá na Copa. E é o camisa 10, não é mais porque vai ser o Neymar. Aí o Neymar, esse não precisa falar. Tá jogando? Não. Tá gordo? Tá gordo. Tá inchado. Olha, ele tá com as bochechas, parece o Fofão, que era do Silvio Santos. Ele tá inchado. Só vocês verem. Aí Rafinha, craque. Ryan, craque. E Vinícius Júnior, que eu não sei o que vai acontecer com esse cara, mas já tá fazendo bastante propaganda e tá solteiro. O cara solteiro, o cara fica aqui, ó. Aí Léo Pereira, bom de bola. Marquinhos, monstro. Os 3 goleiros. E o que você falou hoje, Marília, eu queria que você repetisse nos 3 goleiros. No Brasil Urgente. Olha, eu acho que a gente sempre teve como terceiro goleiro, como o cara que tinha o melhor ingresso de torcedor. Ia pra Copa pra aprender pra Copa seguinte. Era a vaga do terceiro goleiro. Dessa vez a gente não tem nenhum goleiro. Sempre foi assim, ó, quem é o goleiro da seleção brasileira? É fulano. A gente não sabe quem é o titular. Era pra ser... O Alisson terminou a Copa de 2022. O Alisson não dá mais, apesar de estar no Liverpool, porque não fez uma defesa difícil e não pega pênalti. Então o Ederson, que era o técnico, o goleiro do City, ia ser o goleiro da seleção. Só que o Alisson não joga, tá machucado. O Ederson perdeu o lugar no City, foi jogar na Turquia. E o terceiro goleiro é um goleiro que o Palmeiras abriu mão. Quer ir embora? Já quer ir embora. Não, ele tá sendo... Ele tem uma grande falha do Ederson o mês passado pelo Campeonato Turco. Ele tá sofrendo muita pressão por conta dessa falha. Muita pressão, ele e a família dele. Ele não tá bem nem na Turquia. E o Everton é um grande goleiro, ganhou muito com o Palmeiras, só que ele foi embora de graça. O Palmeiras abriu mão dele de graça. Isso aí, posso só passar pro Quesada, lá direto do Rio de Janeiro, que conversou com o Tafarel. Fala pra nós, Quesada. Eu fiz uma dedução, não é? Antes do Tafarel passar ali pela zona mista e conversar com a gente. Quando eu vi o nome do Everton, que foi uma grande surpresa para mim, que eu estava imaginando uma disputa entre Bento e Hugo Souza. A gente estava, né, craque? Verdade. Porque o Alisson ia mesmo para a Copa e o Ederson também. E aí a minha dedução é a seguinte: como o Alisson está voltando de contusão, o Ederson não vive um grande momento. Só um minuto.
Fazem 2 meses que o goleiro das últimas 2 Copas, 2 meses, que ele não joga. O tal de Alisson. Ele é o goleiro das 2 Copas. Das 2 últimas Copas. Não fez um milagre. Um milagre. E ele foi convocado com 2 meses e tá saindo do Liverpool. Quesada. Exato, só que são homens de confiança do Taffarel, né? Taffarel foi companheiro teu aí de profissão. O Alisson não tá bem, tá voltando agora. O Ederson não vive o melhor momento da carreira, ao contrário. E nem o Everton no Grêmio. Então, mas aí é que está. Como o Taffarel conhece, essa é a sacada. Como o Everton é um profissional que já trabalhou com o Taffarel em Copa do Mundo, há uma confiança do Taffarel para indicar o Everton para o Ancelotti do que levar, por exemplo, um novato como Hugo Souza, John, Bento, Carlos Miguel. Mas então por que convocou o Hugo toda hora e o Bento toda hora e não o Everton? Pois é. Me responda isso. O problema é o seguinte, né? nós temos 3 goleiros experientes para essa Copa, isso é indiscutível, tá? Experiência é uma coisa, viver bons momentos outra. Mas nenhum dos três vai estar na próxima, o que é um erro gravíssimo. Exato. Você não prepara nenhum, pelo menos um goleiro para o outro ciclo para 2030 na próxima Copa do Mundo depois dessa. Aí é perfeito, essa análise é perfeita. Hoje a gente não está pensando muito nisso, mas assim que terminar a Copa a gente vai olhar para trás e vai falar, e agora? Sem Alisson, sem Ederson e o Everton, quem vai? Vamos lá, um goleiro então. sem experiência nenhuma. Vamos fazer uma parada aqui, nós 6. Nós estamos em 6 aqui, né? Sim. Leandro, Marília, Godoy, Magrão e Quesada e eu e vocês aqui também. Pra você, quem é o goleiro? Tem que ser rápido, tá? Leandro, titular. Ederson. Godoy. Everton. Ederson. Vai ser o Ederson. Mas vai... Hierarquicamente. Vamos lá, vamos assim. Não, qual é o goleiro de vocês? E não do... Sim. Então vá, pra você. Ederson. Ederson. O Everton. Pra você, Magrão? Pra mim, pelo momento, o Everton. Pra você, Quesada? Eu escalaria o Everton nesse momento. Agora os 3 seria Alisson. Eu só perguntei... O Everton. Isso. Só isso, só. Não quero mais. Quando eu pedir mais, você fala, porra. Tá certo? Bota os laterais. Desculpa, hein? Tá bom. O Everton do Grêmio ganhou. Lateral direito. Vocês acham que ele joga... Vamos lá, pra mim, Wesley. Sim. Wesley. Sim. Wesley. Sim. Wesley. Magrão. Wesley. Quesada. Wesley. Vamos lá. Lateral esquerdo. Alexandro. Douglas Santos. Douglas. Alexandre. Magrão. Douglas. Quesada. Douglas. Tá. Os 2 zagueiros. Um zagueiro agora aí, vamos lá. Acho que é a única unanimidade, os zagueiros. Vamos lá, zagueiro Gabriel Magalhães e Marquinhos. Alguém discorda? Sim. Sim. Quesada? Sim. Magrão? Concordo. Então, para nós aqui, da maioria, Everton, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos Douglas Santos. Os 2 volantes, não dá nem, vai ser Bruno Guimarães e Casimiro. E Danilo para mim. Ele vai jogar com 3 volantes. Eu acho também. Vocês pensam do que jeito? Eu também acho que vai jogar com 3. Bruno Guimarães, Danilo e Casimiro. Se ele for... Eu acho que ele vai fazer isso para poder jogar com o Neymar. Não, é o único jeito de ele escalar o Neymar. Pode falar, Godoy. O Danilo tem que ser titular. Se ele jogar com 2, um é o Danilo. Se ele jogar com 3, Danilo, Bruno e Casemiro. Se ele jogar com 2, Casemiro e Danilo. Eu acho que ele... Tudo bem. Que vocês 2 aí, Magrão, da sua função... Pra mim, Casemiro e Danilo. Pra você, Quesada... Para mim, Danilo e Bruno Guimarães, mas se o Neymar for o falso 9, ele joga com os 3 que você citou no meio campo aí. Não, ele vai jogar com 3. Ele não vai jogar com 2, gente. Quer dizer, eu penso isso, né? Bota os atacantes. Ó, aí no 4-3-3, Então aí ele vai colocar
O que ele vai colocar? Ele vai colocar o Rafinha, certo? Vinícius Júnior e Neymar. Ele vai fazer isso. Esse é o time. Pra mim, É isso aí. não sei, pro Leandro. Pra mim também. Pra você, Marília. Ele vai fazer isso, mas Não vai a fazer pergunta isso? é o que a gente acha, ou o que a gente gostaria, ou o que Não, ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Não vai fazer isso? Vai fazer isso. Godoy, Se ele armar no 4-3-3, desses daí eu completaria com Rafinha, Vini e Igor Thiago. O Neymar não será titular. tá pra você, Magrão. Eu acho que ele teria que arrumar uma vaga pro Luiz Henrique, que entrou muito bem nos amistosos. Então ficaria quem? Rafinha, Luiz Henrique e Vinícius Júnior? Isso. Tá, pra você, Quesada. Eu tô com você. Vai ser Rafinha numa ponta, Vinícius na outra e o Neymar como Falso o falso nove. 9 da seleção brasileira. Tá. É isso aí. Isso que eu penso e que eu tô analisando e que a gente é do que ele tá pensando. Vamos lá. Se o Neymar ficar na reserva, vai ter combo pro treinador já contra o Panamá, Marília Ruiz. 100 mil pessoas no Morumbi, no Maracanã. Vai ter, hoje ele já entendeu o que vai acontecer. Eu tenho Mas ele não sabe ainda. então, ele na coletiva, Neto, ele deu uma resposta para um colega nosso que eu considerei ingênua, ao dizer que o Neymar, o Quesada estava lá, ao dizer que o Neymar pode jogar, pode não jogar, pode entrar, que ele está num grupo de 26. O Neymar não está no grupo de 26, é o Neymar, com as condições do Neymar, o combo Neymar, e os outros 25. O que o Ancelotti talvez não tenham dado para ele é, por exemplo, o Neymar tem 128 jogos pela seleção brasileira. Só 5 vezes ele saiu do banco de reservas, em jogos amistosos ou em jogos de eliminatória que já havia acabado. Então, o Neymar saiu do banco no intervalo, num amistoso contra Honduras, num amistoso contra os Estados Unidos em 2015 e no jogo antes da Copa do Mundo contra a Croácia, em 2018. E em 2019 e em 2015 contra a Costa Rica, num amistoso, e contra o Peru, com o Brasil já classificado. Essa situação nunca aconteceu com o Neymar, acho que não aconteceria agora. Então, ele vai ter combo. É um combo. Só que tem uma questão. Entre o dia 1º de junho, quando vai ter o amistoso contra o Panamá, e o dia 13 de junho, tem mais um amistoso no meio em Cleveland, que a seleção brasileira vai fazer. Se contar esses 2 jogos, serão 10 jogos em 50 dias. A última vez que o Neymar jogou 10 jogos seguidos, sabe quando foi, Neto? Há 10 anos. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim e o vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí Neto reagindo aí à convocação da seleção brasileira, né? E também os 4 convocados do Flamengo, que foram aí Alexandro, Danilo, Paquetá, né? E o outro foi Léo Pereira, né? Então foram 4 aí. Poderia ter também Pedro, né? Eu acredito que Pedro foi um pouco injustiçado aí. Ele acaba sendo o melhor artilheiro do Brasil, mas não foi convocado. Mas é isso, né? A gente sabe que é bem difícil essa concorrência, mas ele merecia. Dê sua opinião também se você concorda com isso, deixe seu like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.